Sim, a importância de Paulo para a universalização do cristianismo, ela é imensurável, imensurável. Todavia, é preciso entender esta universalização a partir lá dos 10 mandamentos no Antigo Testamento. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, observemos que nele constam pelo menos 2 grandes mandamentos universais. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. Ou seja, 2 mandamentos de estrutura universais, partindo do pressuposto de que a família é a base da sociedade. E sempre será. Bom, vem Jesus Cristo então e diz, olha, eu não vim para revogar a lei, ou seja, os 10 mandamentos, mas eu quero resumi-los, e resumiu de fato os 10 mandamentos, em 2 grandes mandamentos universais. Amar a Deus sobre todas as coisas, que significa amar a Deus com toda a pureza de teu coração e com toda a força de tua mente. Significa que a mente não deve estar desviada deste sentido de amar a Deus. E o coração deve ser puro, acessível, dócil, para receber o dom de Deus, que é o amor, que é o Espírito Santo. Isso significa. E o outro grande mandamento de natureza universalizante, que Jesus resume, é amar ao próximo como a ti mesmo. O que representa isso? A instituição do princípio da dignidade humana. Ou, por outras palavras, não faças ao outro aquilo que não queres que faça a ti, de mal. Ou ainda, faça ao outro a caridade que tu queres que faças a ti. Dê ao outro o amor que tu queres receber. Então esse é o princípio universal da dignidade humana, do respeito à pessoa, do respeito do igual tratamento, do respeito da isonomia. Está ali, amar ao próximo como a ti mesmo. Então Cristo universaliza isso aí. E quando ele universaliza, ele quebra aquele paradigma de que os 10 mandamentos eram apenas para a comunidade hebraica judaica. Veja que sendo 10 mandamentos, a ideia já não era apenas para a comunidade hebraica judaica. Era para todos, em razão dos 2 princípios universalizantes. Aí veio Paulo. Paulo, antes Saulo, se converte ao cristianismo porque ele perseguia cristãos, então ele passa a ser chamado Paulo. Paulo não conviveu com Jesus Cristo. Paulo não viu Jesus Cristo. Portanto, não teve aquele convívio diário com Jesus Cristo. Conviveu com Pedro. Aprendeu muito com Pedro. Ouviu muitos relatos de Pedro. Então, a partir disto, Paulo, um homem muito estudioso, muito dedicado, convertido de fato, e por essa conversão ele sofreu muito, ao ponto de ser morto e decapitado, porque não negou a sua fé em Jesus. Então Paulo, ele universaliza a ideia, a mensagem de que o cristianismo não é apenas para uma comunidade restrita, mas é para toda a humanidade. Qual é toda a humanidade? Aqueles que creem em Jesus. Porque a ideia de antes era de que os 10 mandamentos eram reduzidos à comunidade hebraica judaica, e não aos gentios, e não aos pagãos. Mas quando se fala que amar a Deus sobre todas as coisas, significa que não é só para aquela comunidade, é para todos, inclusive os gentios, etc. Então basta que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo para entender que essa mensagem é universalizante. E Paulo expande esta ideia para toda a humanidade. É isso. Então a gente deve compreender que o papel de Paulo, denominadamente São Paulo, a partir de sua canonização, foi importantíssima, relevantíssima, não tem adjetivo para qualificar o seu papel, a sua importância nesta dimensão, nessa expansão, nessa universalização dos ideários cristãos. É isso. Até o próximo conteúdo.